Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana, sempre levando um assunto diferente, entretenimento e muito conhecimento até você. O tema de hoje, o nosso assunto da semana, pessoal, é postura. Aliás, estou até olhando, será que eu estou com a postura adequada? Porque hoje nós vamos discutir sobre postura e qualidade de vida. Você já parou para pensar se a sua postura está adequada? Se você senta corretamente? Se você está andando com a postura alinhada? Pois é, para falar de um assunto super importante da nossa saúde, eu trouxe aqui a minha convidada especialíssima, a nossa fisioterapeuta com especialidade em acupuntura e RPG, Mônica Sanseverino. Obrigada pela tua presença. Chu, obrigada eu pelo carinho, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É um canal que eu já venho acompanhando e vamos lá. Ai, vamos lá. Mônica, esse assunto mexe com todo mundo, né? Principalmente porque a gente vai ao longo da vida observando a nossa própria postura. Mas para o pessoal que está em casa te conhecer, conta um pouquinho aí da sua caminhada até os dias de hoje, Mô. Ai, vamos lá. Eu era pedagoga, me formei em pedagogia, minha primeira profissão, um amor aí pela educação. Logo em seguida que eu saí da pedagogia, eu já tinha feito uma pós-graduação em deficiência intelectual. Ah, que legal! Eu trabalhei 4 anos na PAI, gostava muito desse público, gosto até hoje, se for preciso eu atendo. E quando eu fiz essa pós, e depois quando eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu pensei em fazer fisioterapia para reabilitar essas crianças. Nossa, que lindo! E o tema até que nós vamos falar hoje em dia é postura, principalmente os cadeirantes. Não tem uma cadeira adequada, tem uma postura inadequada, as crianças sentem dor, então é bem complicado, né? Então, quando eu fui para fisioterapia, queria fazer neurologia e reabilitar essas crianças. Só que veio o amor pela ortopedia, pela acupuntura, o RPG, e eu fui ficando nessa área. Então, hoje em dia eu atuo muito com esse tema que a gente vai falar agora, postura. Nossa, Mônica, e esse é um tema extremamente atual, principalmente porque a gente vem aí no movimento pós-pandemia, né, Mô? Sim, sim. E a gente nota, principalmente quem é do mundo da educação, e você, uma vez o pezinho lá nunca sai, né? Não. A gente nota o quanto que a tecnologia, seja através dos aplicativos de celular, faz com que as crianças, adolescentes e adultos muitas vezes não prestem atenção na postura para ficar no celular, no videogame. Eu acho que esse é um assunto que veio à tona realmente pós-pandemia, né, Mô? Sim, e não é só a má postura pelos aplicativos dos eletrônicos, né, Ju? A obesidade, o sedentarismo, então isso acaba interferindo na postura. Quanto mais sedentário eu tô, mais inadequado eu fico, porque eu fico direto num sofá. Óbvio que ficar no sofá comendo pipoca é gostoso, quem não gosta, até eu, né? Mas e a postura? Aquela postura viciosa do ficar deitado errado, deitar muito em cima da perna, sentar em cima da perna, o estudar, na pandemia, usar muito laptop, jogado numa cama. Sim, sim. E aí, você fala de uma coisa interessante. Mônica, muitos pais, que também têm muitos amigos que são pais e também alunos, chegam para mim com um nome. Aliás, não sei se vocês já ouviram falar. O nome é escoliose. Pro, já ouviu falar de escoliose? Meu filho está com a escoliose. E o que é escoliose? Muitos perguntam. Mô, traz pra gente aí o entendimento. O que seria essa tal da escoliose que tem afetado muitos adolescentes, jovens, adultos? Sim, a gente fala muito, Ju, sobre a escoliose idiopática, tá? Juvenil e adolescente. Quando eu falo numa escoliose, eu tenho um desalinhamento da minha coluna vertebral. A minha coluna ela deveria estar reta. Só que eu tenho 2 tipos de escoliose. A em C, que eu faço um C, uma curvatura em C, e eu tenho em S. Então, mas isso quer dizer o quê, Mônica? A idiopática. Por quê? Idiopática é uma causa desconhecida. Então, assim, a causa da escoliose são N fatores que vão se juntando. Pode ser o sobrepeso, o sedentarismo, eu posso ter um caráter hereditário, eu posso ter uma má formação congênita, várias hipóteses. Mônica, uma vez que eu adquiro a escoliose, eu vou ter cura? Não, eu não tenho cura. O que eu preciso como fisioterapeuta, trabalhar com uma equipe multidisciplinar, com um especialista em coluna, um ortopedista especialista em coluna, que vai pedir para o pai uma bateria de exames, vai fazer um raio-x diferenciado, não é um raio-x normal, tá?
E nesse raio-x, o médico mede um ângulo que se fala ângulo de Kobe. É uma medida dentro da ortopedia que esse médico vai passar para mim e vai falar assim, olha, fisioterapeuta, esse menino, essa menina, esse rapaz, ele tem tantos graus de escoliose. Se eu tenho uma escoliose beirando uns 45 graus, eu já tenho que pensar num caso cirúrgico. Nossa. Tá? Porém, é válido lembrar que eu não pulo para uma cirurgia do dia para a noite. São N graus da escoliose, porém, quanto mais cedo, a prevenção é tudo, né, Ju? Tudo. Isso que você falou é uma coisa que gera muita polêmica e medo. Sim. Porque a questão, será que o meu filho, eu mesma, né? Quantos de nós ficamos preocupados em ter que recorrer a uma cirurgia? Sim. Mônica, a fisioterapia é extremamente importante, então, nesses casos, né? Sim, é muito importante. O papel do fisioterapeuta é o quê? Parar que essa escoliose avance. Eu não posso deixar ela progredir. Então, como que você vai fazer isso? São exercícios de fortalecimento, de alongamento. Eu vou precisar muito que a criança ou esse adolescente interaja junto comigo. Eu preciso muito da colaboração dele. Não adianta nada ele ficar aqui 1 hora comigo no meu consultório, faz todos os exercícios que eu vou propor, sim, e ele chega em casa e vai dormir o dia inteiro, ele vai ficar o dia inteiro no videogame, ele vai sentar a tarde inteira com as pernas cruzadas, torto, cifótico aqui no celular. Isso é interessantíssimo, porque vem uma outra pergunta também, junto com esse assunto, quem tem escoliose pode fazer a prática por exemplo, atividade física? Educação física na escola, ou uma atividade diferenciada, Mônica, ou não? Sim, ele não pode como ele deve, tá? Principalmente nas escolas, o que eu pego muito é quando o pai chega no consultório e fala assim pra mim, nossa, mas eu nunca vi que a coluna dessa menina tá tão torta. O professor de educação física, pela aula, às vezes é uma criança que tá com uma blusa mais larga, tá com um top, tira, ou é um menino que começa a suar, quer tirar a camisa, e o professor de educação física, ele já bate o olho na hora e ele tá preparado para saber sobre isso. Nossa. Então ele vai encaminhar para a direção, para os professores, e vai pedir para notificar os pais. Isso é importante, o diagnóstico precoce. A criança ou adolescente, ele deve fazer atividade física, porém a única coisa que a gente pede é que não faça atividade de alto impacto, que nem, por exemplo, o tênis, que tem muito impacto, talvez uma corrida, mas o melhor exercício, Juliana, nesse momento, a natação. Olha só, gente, no nosso programa a gente traz muitos assuntos que realmente são assuntos que o pessoal me pede também, e um deles foi a parceria escola e família. Quer dizer, você está falando de uma questão que é preciso que a família tenha este olhar, sim, em conjunto com a escola para poder procurar o que é melhor para o filho. E às vezes é isso que você diz, a família não nota, porque vê todo dia, né, amor? Mônica, e me conta uma coisa, a gente fala muito, principalmente na questão do adolescente, né? O adolescente se vê, ele começa a se entender como um indivíduo protagonista de sua história, e muitas vezes a escoliose, como várias outras questões, podem afetar a autoestima. Como é que você vê essa questão, Mo? Afeta sim, gente, e não é pouco, tá? São vários graus da escoliose, tá? Então, assim, quando eu tenho uma escoliose com um grau muito pequeno, é imperceptível. Precisa a pessoa ser muito dedicada na área, tá sempre ali vendo escoliose para identificar. Agora, quando ela já é mais um pouco acentuada, o que que acontece? Desnivelamento da pelve, o meu quadril. Eu tenho um quadril reto, porém a pessoa com escoliose, ela começa a ficar um pouco diferente. Então, se eu tenho um quadril diferente, logo a minha cintura está mais elevada, para as meninas é difícil, porque eu já vejo pela postura dos meus seios que eu também já tenho um seio mais elevado do que o outro, o ombro já está mais caído. E aí, querendo ou não, gente, hoje em dia todo mundo sabe, não é segredo, não é paradigma, não é nada, temos o bullying. E é sério, acontece mesmo. Puxa vida, então eu tenho, infelizmente, eu tenho muitas meninas com escoliose que vão para o consultório com 16, 17 anos, 14. Devido ao estirão de crescimento, quando a gente nota a escoliose é devido ao estirão, que aí dá para notar melhor. Então são meninas que eu posso estar com calor de janeiro, elas vão estar de jaqueta. Porque eu tenho um desnivelamento, desculpa. Nossa. E isso acaba que o fulano da classe, ou o menininho do cinema, alguém sempre vai estar falando, nossa, mas a fulana é torta. Nossa, você tá torta, hein?
e interfere. Nossa, Mônica, isso é uma coisa muito, muito, muito forte, né? Acho que é importantíssimo os pais estarem atentos e, principalmente, né, Mo, sai um pouco do sofá, vai fazer uma atividade física, porque é isso que você falou, não tem a cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, tá? Isso é importante. E o que eu vejo é que a zona de conforto, né, Ju? Então, é uma geração que eu falo que é um pouco diferente ainda da sua mãe, da minha, da nossa. Sim. Que pegava, ia pro parque, andava, movimentava, fazia uma coisa dentro de casa. Não, o raio do videogame, o celular. Eu costumo brincar que se você largar o celular, você vê pessoas ao redor. E essa geração, infelizmente, tá? E isso que você falou é uma coisa seríssima, porque a socialização, de fato, ela tem, aos pouquinhos, sido alterada, porque as crianças, de fato, não socializam como antes, né? E é preciso colocar um movimento. Mo, a mãe que está assistindo a gente e que está desconfiada da postura inadequada, ou de si, de alguém, né, um integrante da família, ou da criança, como que faz? Procura uma fisioterapeuta, procura primeiro um médico, um pediatra, como que é? Então, a escoliose, Ju, ela é meio que silenciosa porque ela não dói. Para uma escoliose chegar a doer, ela tem que estar num grau já bem elevado. Então, aquilo vai passando, principalmente com a pandemia, que as pessoas ficavam mais trancadas, as crianças quase não viam os pais, os adolescentes tudo nos quartos. Você sabe melhor do que eu que temos muito quadro de adolescentes depressivos. Muitos adolescentes não quiseram, deram trabalho, ainda nem sei se voltaram às aulas presenciais, porque estão em tratamento psicológico, psiquiátrico. Então, se você percebeu, tem alguma alteração, tem alguma coisa estranha, procura um ortopedista especialista em coluna, tá? Esse ortopedista que vai fazer os exames dos raios-x que eu te falei e vai encaminhar para um fisioterapeuta. E aí, encaminhando para o fisioterapeuta, o que ele vai fazer? O RPG, que é o tratamento de reeducação postural global. E entra o RPG. Sim. Mônica, uma questão interessantíssima é que você também trabalha com acupuntura. Sim. A acupuntura, ela é um auxílio no tratamento? Todos que têm a questão, por exemplo, da escoliose, das dores, pode fazer uso da acupuntura? Num primeiro momento, se eu não tenho dor, o indicado mesmo é o quê? A natação, como um esporte. Perfeito. Tá? Isso aí é importante. E o RPG, para alongamento e fortalecimento dessa musculatura. Certo. A acupuntura, eu entro com ela num segundo momento se o meu paciente tiver dor. Se eu pego um paciente que ele tenha dor, que ele tem um quadro que já está incomodando, eu entro com a acupuntura, tá? Só que, lembrando, uma vez, Ju, que você adquire a escoliose, o exercício físico, ou o RPG, ou a natação, é para o resto da sua vida. Quer dizer, o que já deveria ser, né? Porque é o que todos, né, especialistas, assim como você, relacionados à saúde, falam. Movimento é vida. E a gente precisa tê-lo no dia a dia. Mas se não o tem, e tem a questão da escoliose ou algo relacionado à postura, aí tem que colocá-lo de fato como parceiro da vida, que já deveria antes, Sim, né? atividade física direto. E uma coisa que a gente não comentou aqui agora, que eu acho importante lembrar, a mochila pesada. Perfeito. Mônica, aliás, há uma reflexão também em torno disso. Porque, por vezes, a escola tem alguns recursos para manter livros, materiais mais pesados lá, só mandar para casa quando necessário. E, às vezes, a família não está tão atenta a essa mochila. Porque é uma coisa que tem que ser conversada com a escola, né, Mônica? Precisa ser conversado com a escola e precisa, sim, que os pais estejam em alerta. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito vivo disso. Na minha casa, minha filha sempre usou mochila de rodinha, né? Uma vez sendo filha de fisioterapeuta e de ortopedista, ela não ia usar uma mochila normal. Então, mesmo ela tendo a mochila de rodinha, Ju, eu faço uma supervisão diária. O que tá levando a mais? Por que quer levar um estojo de canetinha? Quer levar um diarinho? Quer levar não sei o quê? E quando eu vejo aquela mochila já tá enorme e pesada. Eu não deixo. A escola da minha filha tem uma proposta bem bacana. Tem um armário que eles guardam as coisas pesadas aos livros paradidáticos, aquele peso. E, por exemplo, hoje teve aula de inglês, vai ter que estudar inglês em casa. Vai levar o livro de inglês. E você sabe uma dica agora, pessoal, que eu fiz com a minha filha, que foi bem bacana, mas eu não pensei sozinha não, tá, gente? Eu copiei de uma mãe da sala. Que legal!
A apostila delas é uma apostila muito grossa. Deveria ter umas 500, 600 páginas, não sei, é bem grossa. O que outra mãe fez e me surgiu a ideia? Nós desmembramos essa apostila por matérias. Então ficou uma apostila super fininha, com 60, 70 páginas, 50. Gente. Botei para encadernar, isso mesmo a gente faz em casa, é só pedir para alguém furar. Você passa o aspiral e cada dia minha filha leva uma apostilinha. Então eu diminuí aquele peso. Porque pensa, essa agressão, nossa, mas é só na escola. Não, eu tenho agressão da mochila pesada, eu tenho agressão de sentar errado, eu tenho agressão de ficar ali sentado aqui, ó, nessa postura péssima, viciosa. Eu fico aqui, ó, né? Então eu tô ali estudando, eu tô sentada, vendo a aula, a professora tá aqui, eu tô aqui, ó. Aí eu já tô fazendo uma escoliose em S. Nossa, Mônica, que assunto interessante. Quanta coisa a gente está puxando. Sabe uma coisa que me lembrou também? Eu me lembro quando eu era criança, né? Eu ia falar quando eu era pequena, mas eu já sou pequena. Então, quando eu era criança e eu escrevia, então eu mantinha a postura e esse ombro muitas vezes ficava assim. Sim. Aí meu professor, Juliana, senta direito, postura. Aí eu começava, essa mão não tinha o que fazer, porque como eu sou destra, e aí o professor falava, as duas mãos trabalham. E se essa está escrevendo, a outra segura a folha. Eu nunca me esqueço. E aí ele falava assim para mim, às vezes nem falava, só mostrava, né? A professora. E aí eu já me alinhava. Hoje, Mônica, como ainda, né, exerço a profissão de educadora, eu noto isso, que principalmente o adolescente, que é um pouco mais teimoso, não, escreva assim, eles estão com uma postura muito torta ao escrever. Isso é algo para ficar atento, né, Mônica? Tem que ficar atento. Porque no começo da pandemia, eu fiquei uns 3, 4 meses com o consultório fechado, muita gente ficou, óbvio. E quando eu retornei para o consultório, eu peguei muito quadro de depressão, né, atendimento de acupuntura por depressão. Puxa, e o segundo item que eu mais atendi no consultório foi postural, tá? Pessoal, muita gente que não estava adaptado a ficar o dia inteiro no computador com as lesões por esforços repetitivos, mais a postura. As adolescentes, e geralmente, gente, assim, o nível de mulheres afetadas pela escoliose é maior do que os homens. É mesmo? Nós temos um parâmetro aí de 80% das pessoas afetadas são do sexo feminino, tá? Então, assim, acaba que quando eu voltei mais para o consultório, e agora, e depois de 3 anos, vamos dizer assim, é que estão vindo à tona os problemas. Porque aí eu vejo que já é uma escoliose que de 8 a 12 graus, 18 graus imperceptível, agora eu tenho aí 24 graus, 32 graus, tenho 40 graus. Mo, qual é já que você está comentando sobre graus, né, que também vai de acordo com a gravidade, quais seriam os graus que, em geral, é necessária a cirurgia? Ju, geralmente é entre 45 e 50 graus. Precisa fazer uma avaliação, vai passar por um ortopedista, um neurocirurgião, vai ser avaliado. Precisa ver a qualidade de vida que esse meu paciente está tendo, tá? Sim. Eu lembro, voltando, intercalando com o assunto da escola, o que me doía demais quando eu era professora, eu não entendia sobre saúde, né? Então, eu via as minhas crianças da PAI cadeirante sofrendo, chorando de dor. Eu perdi alguns pacientes, sim, porque a escoliose estava num grau tão avançado. Eu espero poder voltar no próximo dia, certeza. voltar de repente nesse tema, que eu vou trazer para vocês um slide, alguma coisa, mostrando as fotos da escoliose. Não é do dia para a noite que ela vai chegar em 50 graus, tá? A gente precisa aí de uns anos, mas o cadeirante, você pensa, baixa renda, não tem dinheiro para comprar uma cadeira adequada. Um paciente que às vezes tem 100 quilos está com uma cadeira que suporta 80. Ou um paciente que tem 2 metros de altura está com uma cadeira que seria para uma criança, um adolescente de 1,5 m, 1,50 m, 1,60 m, 70, 80, a gente não sabe. Muito torto. Uma das últimas que eu fiquei sabendo, a escoliose estava tão agressiva, ela naquela cadeira 24 horas por dia, a escoliose perfurou o pulmão. Olha a gravidade. Sim, não é um tema... Não é uma coisa para se apavorar, nossa, mas ela já está apavorando. Não, se você tem uma escoliose de 12 graus, 18 graus, 20 graus, corre e trata seu filho. Trata esse adolescente, essa criança. Geralmente, quando eu falo de uma escoliose idiopática juvenil, eu estou falando das crianças aí de 9
de 6 a 9 anos, mais ou menos. De 10 a 18 é idiopática adolescente. Temos a adulta, também temos. Outra coisa que é importante, às vezes a pessoa nem se dá conta, não vai lembrar, trauma, um acidente automobilístico, uma queda dentro de casa, pode ser um fator que vai desencadear a escoliose. Tá? Então tudo isso, você está vendo, é um contexto muito grande. Eu sou obesa, eu tenho uma postura ruim, eu gosto de ficar o dia inteiro no sofá ou no videogame, quando não é o sofá ou videogame. Eu tenho uma mochila imensa de pesada que eu adoro ficar com ela, porque geralmente bota aqui num ombro só e sai, né? Com aquela mochila aqui. Aí olha como é que eu tô. Exatamente. Nossa, Mônica, é muita coisa para observar, né? E quem está nos assistindo e, por exemplo, não tem a dor, mas percebe que a postura não está adequada, ao perceber que tem algo diferente, deve então procurar um ortopedista. Especialista em coluna. E aí, se for verificada a questão da escoliose, um profissional como você da fisioterapia já começa a tratar, não perca tempo. E o esporte ajuda muito, principalmente se não tiver alto impacto, não né? Não pode ter alto impacto. Então, o tênis é um esporte maravilhoso, um esporte encantador, mas é um dos esportes que nesse momento uma pessoa com escoliose eu não indicaria. Mo, para quem está nos assistindo, que tem muita mãe, muita gente parceira aqui do meu programa, eu sempre peço uma dica, apesar de que você já deu muitas, mas que dica que você daria para as famílias, de repente, colocarem aí em ação com os filhos, para evitar uma questão da postura inadequada em casa, no dia a dia? Ju, um exemplo fácil que eu vou até aqui pegar agora o nosso querido aliado, que ao mesmo tempo que ele ajuda, ele atrapalha, isso aqui. Vamos parar com isso aqui. Policia seu filho. Aqui, ó. Os meus idosos já estão assim. Por quê? A vista já vai ficando mais cansada, mais fraca. Até eu já tô lendo assim, lógico que é a vista. Mas eu não quero uma postura torta. Mônica, mas só isso aqui? Não. Vamos deixar um pouco esse videogame de lado, essa postura viciosa. Eu vou ficar 3 horas num videogame? Policia seu filho, conversa com ele. Faça alguma atividade. Eu, por exemplo, eu não gosto de beach tênis. Eu entrei no beach tênis para acompanhar minha filha. E não que ela seja sedentária, né, Ju? Você sabe disso. De jeito algum. Ela faz tênis, ela faz o beach tênis, ela faz o balé, ela faz a ginástica rítmica. Não é supercarregar seu filho com atividade. Mas propor a ele uma atividade que seja no dia que ele tenha prazer. Ele tem um cachorrinho? A obrigação dele é passear pelo quarteirão 2, 3 voltas com esse cachorrinho para sair dessa postura. Dorme muito de barriga para baixo, é outro atento. Cuidado com a postura, dormir muito de barriga para baixo. Eu acabo prejudicando a minha coluna. Nossa, isso é outra coisa, amor. Até para dormir tem que ter uma postura adequada, né? Não é? Vai dormir de lado? Coloca um travesseiro no meio da perna. Mônica, mas eu vou perder esse travesseiro no meio da noite? Vai. Mas eu prefiro que você fique meia hora bem, porque conforme eu deito de lado, Ju, olha aqui meu quadril. Eu tô toda desnivelada. Mônica do céu! É um tema bem amplo, né? Amor, você sabe que você vai voltar, né? Eu acho que já tá todo mundo querendo me matar. De jeito nenhum! Porque esse assunto, enquanto ele não for tratado pelas pessoas como algo do dia a dia, não de vez em quando. Não, gente. Esporte é para ontem. A qualidade de vida que a gente quer, não adianta você deixar prorrogar. Pessoal, tem que pensar sobre isso. E postura, meu Deus, Mo, o esqueleto nós vamos levar pro resto da vida. Sim. Mo, já vai pensando, porque nós vamos ter outros temas que você vai voltar aqui. E a gente costuma muito falar dentro da medicina chinesa, Ju, que é assim, mente sã, corpo são. Nossa. Então, se eu tenho uma mente boa, mas o meu corpo não tá me acompanhando, ou se a minha mente falha, eu tô com Alzheimer, mas o meu corpo tava bom. Então, os dois têm que estar caminhando o mais próximo possível, né? A gente tem que estar sempre em equilíbrio. Então, perfeito. isso é importante. Se você tem um filho que você desconfia, se o professor de educação física, que é um professor que vê na hora dos esportes, fala, mãe, vamos fazer uma avaliação, vamos levar, não duvide. Corra atrás disso enquanto há tempo. Nossa, perfeito, Mônica. Queria te agradecer pela sua primeira. Eu que agradeço. Pela primeira entrevista, saiba que viram gente. Outras. Você só acrescentou pra gente. Muito obrigada, tá? Obrigada a você que está aqui nos assistindo. Espero que possa ter aprendido muito, como sempre, a como educar para transformar aqui na nossa TV Humana. Um abraço caloroso e, gente, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.